Qual é o jogo mais perigoso para o torcedor do Botafogo? Meu carro tá parado. Caralho, é a fúria. Vai entrar aí, ó. Calma. Que isso, aí, ó. Uma das perguntas mais frequentes da galera que segue o Setor Visitante no Instagram, que aliás você tem que seguir também, é o @setorvisitante. E aliás, outra coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que eu publico aqui no YouTube. Eu vou ser sincero com vocês, num primeiro momento, para mim, eu, Pedro, que acompanho o Botafogo há 17 anos nos jogos fora de casa, ou seja, desde 2003, num primeiro momento, algumas perguntas até soam meio idiotas, né? Mas lá atrás eu confesso para vocês que eu também tinha essas mesmas dúvidas. Então, na real, não existe esse negócio de pergunta imbecil. Ninguém nasce sabendo de tudo. Eu trouxe uma pergunta no início do vídeo, qual é o estádio, qual é o jogo mais perigoso para o botafoguense, e vou devolver com outra pergunta. Existe jogo perigoso? Sim, existe. Mas tomando as devidas precauções, todo jogo é razoavelmente tranquilo, inclusive aqueles que são taxados como os mais perigosos. Sábado vamos ter um jogo contra o Flamengo, que recebeu recentemente a alcunha de o clássico mais perigoso do Brasil pelo jornal O Globo. Obviamente devido às brigas que ocorrem fora do estádio e que resultaram em mortes dos dois lados, né? E que acabou se tornando traumatizante para a torcida do Botafogo, principalmente pelos requintes de crueldade em algumas delas. Teve a foice na Serra, que virou episódio do Linha Direta, teve o espeto de churrasco no estádio Newton Santos, e aliás o espeto de churrasco ainda teve um componente pior, porque não ficou restrito apenas às torcidas organizadas, né? A torcida inteira do Botafogo foi atacada naquele dia. Então eu vou voltar um pouquinho no tempo, para contextualizar aqui o nosso papo, para depois falar para vocês os jogos que eu considero os mais perigosos para a nossa torcida, lembrando que eu vou falar as coisas como elas são e não como elas deveriam ser, ou como eu gostaria que elas fossem. É a realidade simples e pura, sem hipocrisia. Eu comecei a ir aos jogos para valer no início dos anos 90 com o meu pai. O Maracanã naquela época, ele era meio assustador, né? Parecia uma arena de touros. Podia tudo, valia tudo. Eu lembro que no intervalo as torcidas desciam pelo túnel, se encontravam ali no meio do campo para brigar da arquibancada. Aí a gente não conseguia ver o que estava acontecendo direito porque eles estavam brigando na parte de dentro. Aí de repente uma torcida entrava correndo pelo túnel com a outra vindo atrás, aí todo mundo vibrava como se fosse uma vitória. Era uma loucura, era uma atração do futebol naquela época ali, a briga das torcidas. Uma coisa que a gente jamais conseguiria imaginar no futebol de hoje em dia, né? Aquilo ali era um inferno, né? Mas era o que a gente estava acostumado. Para mim, ia um jogo de futebol, era aquilo ali. Tudo estava dentro do pacote. E cara, é só você pegar a média de público do Campeonato Brasileiro daquela época, de 93 a 97, eu pesquisei aqui, que era o período daquelas grandes brigas dentro dos estádios, né? Naquela época o terror era principalmente dentro, né? E as médias não passavam de 10 mil torcedores por jogo. Teve brigas violentíssimas no Pacaembu, em São Januário, Maracanã era direto. Enfim, naqueles tempos realmente as coisas eram muito perigosas comparado com o que é atualmente. Eu jamais, por exemplo, levaria a minha namorada, como eu levo hoje, naquela época, né? Se bobear, de repente, nem num jogo normal, né? No clássico, nem pensar. Mas aí de uns anos pra cá, principalmente aqui no Rio de Janeiro com o BEP,
né, as autoridades conseguiram acabar com as brigas dentro do estádio e diminuir bastante no entorno. Eu acho que isso aí não se discute, né? Eu acho que todo mundo hoje em dia se sente muito mais seguro na praça esportiva, né? Então o evento, o futebol, ele ficou menos hostil, né? Apesar ainda dos deslocamentos ainda serem aquele grande problema, principalmente nos clássicos. Voltando ao jogo de sábado, eu acho que aquele episódio do espeto ainda está muito fresco na torcida do torcedor alvinegro e acho que inclusive deve acabar influenciando no público, né? Porque uma parte considerável da nossa torcida, por questões de segurança, não vai ao clássico quando ele é 50% para cada time, ou quando é mando do Flamengo, por exemplo, né? Preferindo sempre ir aos jogos no estádio Newton Santos com 90-10. Você vê que os últimos jogos no estádio Newton Santos com 90-10 a gente colocou 20, 30 mil botafoguenses. Ou seja, as pessoas querem assistir Botafogo e Flamengo, mas as pessoas não se sentem seguras de ver um Botafogo e Flamengo num estádio que não seja o Newton Santos. Só que assim, aquela briga do espeto, né, que acabou morrendo um torcedor nosso, infelizmente, assim como também lembrando aqui aquela do Atlético Paranaense com a torcida do Vasco em Joinville, cara, são brigas, são situações atípicas, né? Porque não tinha polícia, né? Como é que você vai fazer um evento com a magnitude de um jogo de futebol, de um clássico, de uma partida decisiva, no caso o Vasco valia o rebaixamento, sem polícia? É óbvio que não vai dar certo. Que era para as autoridades terem cancelado o jogo por conta da greve da Polícia Militar. Não cancelaram e acabou acontecendo aquela tragédia lamentável. Agora, dificilmente isso vai acontecer novamente tão perto do estádio, né? Uma outra coisa que eu também queria falar é que eu acho que hoje em dia o pessoal cai muito na pilha das redes sociais. Então tem muito fake propagando mensagem de terror na internet, e isso não é só de um lado só, né? Vale ressaltar, e as pessoas acabam acreditando nisso e transformando uma coisa que, ok, tem os seus riscos, mas parece que a gente está indo para a guerra, que é o Vietnã, que é o Iraque, que é o Afeganistão, e também não é assim. Então olha só, galera que fica impressionado, o pessoal fica assustado, calma, menos. Não estou dizendo que é um domingo no parque, mas também não é aquele terror todo. Aliás, por todos esses fatores que eu falei, né? O BEP hoje em dia faz um trabalho muito bom. Provavelmente a gente nunca mais vai ter um episódio parecido com aquele do espeto, porque a Polícia Militar, eu nunca tinha visto isso, entrar em greve num dia de estádio e não aparecer para fazer a segurança do jogo. O terror que as pessoas falam nas redes sociais, que chega na hora não tem nada disso. Então, por essas e outras, eu nem considero o jogo do Flamengo contra o Flamengo ou contra o Fluminense, que são clássicos que a torcida do Botafogo acaba tendo algum tipo de confusão, os mais perigosos para o povão, né? Assim como eu sou povão, não faço parte de nenhuma torcida organizada, eu acho que não são os jogos mais perigosos para a gente ir. Palmeiras e Botafogo é um jogo complicado, sempre tem confusão. A Vila Belmiro também é outro lugar muito complicado para chegar e para sair. Mas para mim, os jogos no Nordeste são disparados os mais perigosos. Ou perigosos, se você quiser classificar assim. Um dos maiores perrengues que eu passei dentro ou no entorno do estádio foi no campo do Santa Cruz, o Arruda, em 2006. Cara, a nossa torcida foi apedrejada dentro do estádio, assim, no setor. A gente primeiro estava no inferior, aí depois a gente teve que ir para o superior, aí do superior a gente colocaram a gente num superior central. Enfim, uma criança foi atingida por uma das pedras, machucou a cabeça, foi um horror. Na saída sofremos mais um ataque, eu estava com os amigos e o nosso carro foi apedrejado, foi muito tenso. A Ilha do Retiro também é outro estádio que é sempre preocupante, né? Ih, caralho! Aí, Agora o bagulho essa tá aqui doido, é meu a irmão. chegada da Ilha do Chegamos nós. Retiro, é isso aí mesmo. Todo jogo a torcida do Botafogo sofre um ataque na saída. Teve um jogo em 2017 na Copa do Brasil que eu não estava lá, né? Eu só fui no Brasileirão, mas ganhamos acho que 2-1, o Roger fez um gol. Na saída, 2 botafoguenses foram espancados, simplesmente porque estavam com a camisa do Botafogo. Aliás, estava até com casaco, mas a lista da camisa é uma coisa que vocês têm que se ligar também. A lista da camisa estava passando pelo casaco, né? A camisa era um pouco mais longa, e aí foram reconhecidos e foram espancados por torcedores do esporte. Jogo do Vitória no Barradão também é a mesma coisa. Para sair do último em 2018, porra, meu irmão, vocês nem imaginam o perrengue. É porque eu não fico contando todas essas coisas aqui não, senão vocês vão ficar traumatizados. E para mim o Fortaleza no Castelão é atualmente o jogo mais perigoso para a nossa torcida, porque os caras odeiam
a gente, não só a torcida organizada, né? Eles odeiam o torcedor, o Botafogo, se bobear, de um jeito que nem a torcida do Flamengo ou a do Fluminense conseguem odiar. Esses estádios desses times que eu citei, eles ainda ficam em locais que não tem um acesso muito bom, né? Então você tem que ir geralmente de Uber, né? Táxi, fica refém desses serviços, né? E às vezes demora, às vezes você combina e o cara não aparece, já aconteceu isso comigo, fiquei lá passando perrengue. E também sem contar que a gente não conhece muito bem a área, né? Se der merda na Ilha do Retiro, aí você entra numa rua errada, caiu no mangue. Aí deu merda no Castelão, entrou numa rua errada, entrou num beco mais complicado. É foda, cara. E sem contar que a nossa torcida tá sempre em tamanho mais reduzido nesses jogos fora do Rio de Janeiro. Mas atenção, mesmo no jogo do Fortaleza, que eu considero atualmente o mais perigoso, eu não tive nenhum problema no passado, né? Foi mais um terror psicológico, né? Várias mensagens do pessoal nas redes sociais falando para tomar cuidado, que a torcida do Fortaleza ia fazer isso e aquilo com os botafoguenses, e no final das contas foi muito tranquilo. Fui sem a camisa do Botafogo, não quero arrumar confusão com ninguém, cheguei cedo, lá vende cerveja dentro do estádio, é barato, e na saída foi super tranquilo, tinha uma porrada de táxi na porta do setor visitante. Foi muito de boa, o terror foi só na internet. Então, meus amigos, se vocês puderem, não deixem de ir ao jogo de sábado contra o Flamengo. Tá inseguro? Vai sem camisa, sai mais cedo, pega outro caminho. É chato? É chato, cara, mas se a gente não fizesse algumas dessas concessões nos jogos que o Botafogo não tem mando, não vai dar pra nenhum jogo do fora do Rio de Janeiro também, né? Cara, se não puderem ir ao jogo, se não quiserem, se não tiverem afim, também não tem problema nenhum, sacou? Ninguém é mais ou menos torcedor porque frequenta o estádio, porque vai mais, porque vai menos. Bom, todo mundo gosta do Botafogo à sua maneira e não tem problema nenhum isso. Realmente, às vezes, pode acontecer alguma situação constrangedora que pode até se agravar, né? Apesar de que isso pode acontecer também num bloco de carnaval, numa festa, hein? A gente vive numa das cidades mais violentas do mundo. Então, às vezes, até uma simples tarefa de você ir no supermercado para comprar produto de limpeza pode acontecer alguma coisa com você no caminho, cara. Agora, é inegável que na praça esportiva ali, eu tô falando assim, estádio e ruas no entorno, né, a situação hoje em dia é muito mais tranquila do que já foi, e geralmente quando acontece alguma coisa é porque ou é briga de torcidas do mesmo time, ou então acontece uma coisa muito atípica, por exemplo, a greve da Polícia Militar. Galera, então é isso, eu brinco aí com os meus amigos que eu sou especialista em entrar e sair de estádio sem que nada me aconteça, porque de vez em quando a gente passa uns perrengues, mesmo sendo um torcedor normal, mesmo sendo povão, sem fazer parte de nenhuma torcida organizada. Tem times e torcidas que não estão nem aí, só que eu não gosto do Botafogo, e se você está passando lá, pronto, foda-se. Agora, tem lugares que se você passa a paisana, o cara sabe que você é Botafogo, mas só pelo fato de você não estar com a camisa e, em tese, desrespeitando o território do outro time, os caras deixam passar batido, sacou? Não tem, nem todo mundo é covarde, assim. Tem covarde pra caralho. Mas não a ponto de impedir que um torcedor vá pro jogo e volte pra casa, né? Eu espero que não aconteça nada no sábado, espero que todo mundo fique tranquilo. E é isso, brother. É isso, tamo lá, tamo junto aí, vamos junto até o final do ano, mais uma vez, setor visitante. Valeu, galera? Não deixe de se inscrever aqui, não deixe de deixar o seu like nesse vídeo e comentar aqui, pode botar sugestão de próximos vídeos que vocês queiram assistir, histórias que vocês queiram que eu conte. Valeu? Tamo junto aí!